Fala galera, tudo bem? Professor Belo na área, mais uma vez aqui para ajudar vocês na disciplina de Biologia. Já quero começar aqui de antemão agradecendo as pessoas que estão se inscrevendo no canal, dando joinha aí, né, seguindo, compartilhando, me seguindo também no Instagram, @professorbelo, a aluna Mariana também que está aí sempre me mandando mensagem para poder agradecer. As críticas também positivas dos alunos lá no canal do YouTube. Isso é muito importante, tá, galera? Sei que vocês estão ansiosos. É uma reta final aí para a prova da PSERG. A banca, Fundação Getúlio Vargas, FGV, castigou os alunos agora aí no dia 30 de janeiro, domingo. A prova de inspetor de polícia foi pesadíssima. Infelizmente, muitos alunos saíram ali da prova, né? Igual o Whindersson Nunes, né? Tomando aquela porrada ali do Acelino Popó de Freitas. Porque, assim, foi bem cruel, né? A parte do direito pesada, questões muito práticas, informática aí, o pessoal tinha que acertar 5 questões de 10. Teve gente que já não conseguiu, já foi eliminado de cara do concurso. Então, assim, professor de cursinho top aí, batendo cabeça, com dúvida, e isso acontece, tá? Por falar nisso, quero fazer uma errata aqui. No último vídeo que eu lancei aqui no canal, eu estava corrigindo a prova de auxiliar de necropsia e eu corrigi muito rápido. E eu não prestei atenção em alguns detalhes assim, pela pressa, né, de querer lançar, e acabei cometendo 2 falhas, tá? Pessoal, no caderno branco, que foi o caderno que eu corrigi, na questão 32, o gabarito é a letra D, tá? A questão falava, em uma autópsia com o cadáver virado para cima, realiza-se uma incisão na testa para que a pele seja retirada do caminho e permita a exposição do crânio. Com isso, passa-se a abertura da cavidade craniana e, após o exame das membranas que revestem o cérebro, a remoção do encéfalo. E aí ele vai te perguntar sobre as membranas de tecido conjuntivo que revestem o cérebro, né? Ele está falando ali da pia mater, dura mater, da aracnoide, né? Enfim, essas membranas são importantes, pessoal, na proteção do sistema nervoso, sim, né? São as famosas meninges, sim. E no espaço entre as meninges se encontra o famoso líquido cérebro-espinhal, beleza? Também conhecido como líquido cefalorraquidiano. Aí o que eu fiz? Eu li aqui, ó, cefalorraquidiano e saí marcando a letra B, que foi até o aluno aí que tinha marcado a letra B. E eu embarquei, fui e nem li o restante. Então peço desculpas aí, o professor também erra, tá? A outra... Então, 32, gabarito letra D, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. E a outra foi a questão, se não me engano, 43, que eu estava corrigindo rápido também. E eu, na verdade, eu inventei algo em cima da questão que não existia. Olha o que diz a questão 43 da prova que caiu na Polícia Civil do Rio de Janeiro para o cargo de auxiliar de necropsia. Ele falou, acidentes automobilísticos podem causar a movimentação do encéfalo no interior da caixa craniana, levando ao estiramento e ao rompimento de axônios e vasos sanguíneos cerebrais. O rompimento de axônios pode produzir aí a morte do indivíduo. Aí ele perguntou, o axônio é o quê? Ele queria saber o que é o axônio. Pessoal, existem axônio. O axônio é uma das partes de um neurônio, tá? O neurônio é uma célula nervosa onde você tem um corpo celular, né, os dendritos, começa nos dendritos, um corpo celular, que é onde tem um núcleo, e o axônio, e a parte terminal, que é onde você vai ter ali a famosa sinapse nervosa. E eu fui lendo muito rápido, e eu acabei dando que o gabarito seria a letra C, bainha de gordura, né? O axônio é uma bainha de gordura que envolve os neurônios. Aí o que acontece? Eu acabei sendo induzido aí ao erro, eu acabei inventando em cima da questão, porque quando a gente estuda o axônio, que é aquele rabinho, né? O neurônio está aqui em cima, né? Corpo celular, aqui está o axônio, no final as sinapses, né? Aí, e aqui os dendritos. Aí o que eu fiz? Eu lembrei aqui da bainha de mielina que reveste o axônio e simplesmente a gente sabe que a bainha de mielina era composta assim de substâncias lipídicas e aí eu acabei simplesmente embarcando aí do nada na letra C, né? Falei que atua como isolante elétrico, sim, porque ela atua. Só que aí eu disse que é uma bainha de gordura que envolve os neurônios. Pessoal, nem todos os neurônios vai ter exatamente a bainha de mielina, não. Tá? Existem até algumas situações que o neurônio ele acaba ficando, vamos botar assim, doente, né? Entre aspas, e você perde
essa bainha de mielina, e aí o impulso nervoso ele passa aqui, ó, percorrendo toda a extensão do axônio. Demora muito o impulso nervoso a ser conduzido, né? Isso acontece em algumas situações. Então o gabarito, pessoal, não é a letra C. O gabarito aí é a letra D, tá? Ele é realmente uma região da célula nervosa, ou seja, o axônio é uma região de um neurônio que forma os feixes que compõem os nervos. Os nervos também, pessoal, são formados ali de axônios, tá bom? Então essas são as duas erratas que eu fiz aí. Eu já tinha escrito isso lá no vídeo original, tá? Então peço desculpas a vocês aí pela minha falha. Se Deus quiser, não vai se repetir, tá? Então hoje a gente vai aqui rapidamente falar da nossa anatomia do sistema urinário, tá, pessoal? Isso aqui está explícito no edital. Eu só quero fazer uma ressalva com vocês. Tinha um cabelo aqui. Eu só quero fazer uma ressalva com vocês do seguinte. Quando a gente abre o edital, olha só, de técnico, né, que a prova é dia 6 de fevereiro, eu quero que vocês tomem cuidado com isso daqui, ó. Deixa eu apagar a parte especial aqui que a gente já viu algumas coisas. Quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Nós já vimos tudo que está pintado em rosa. Vou baixar mais um pouquinho por conta da câmera, tá? Nós já vimos tudo que está em rosa, medula espinhal e nervos, na parte aí de técnico, né? Parte geral aí, ó, corpo humano, órgãos e sistemas, a célula procariótica e eucariótica, como que se dá uma mitose, uma meiose, o que é tecidos e peles, né? Todos os tecidos a gente viu, peles e anexos, nós vimos o sistema esquelético, axial e apendicular, as articulações, o sistema muscular, né? Como é que se faz ali a actina e a miosina para contrair um músculo, tudo direitinho. Vimos também sistema nervoso, encéfalo, os nervos cranianos, vimos a parte de medula, vimos os nervos espinhais, sistema simpático, parasimpático inclusive, vimos o circulatório, vimos a anatomia do coração e dos vasos, vimos o circulatório, vimos ali a questão da parede torácica, pulmões, vimos sim o mediastino. Aí a minha preocupação é aqui, né? Ele fala aqui em outros sistemas. Quem são esses outros sistemas? Ele me pediu a anatomia do sistema digestivo. Pessoal, quando eu falo em anatomia do sistema digestivo, nós já trabalhamos essa anatomia quando nós vimos o sistema digestório, que a gente viu inclusive para o cargo de auxiliar. Então isso já está batido, tá? Hoje nós vamos ver a anatomia do sistema urinário. Vou ensinar também como que se forma a urina, porque pode ser que esteja embutida uma questão aí dentro. E nós também já vimos o sistema reprodutor. Já temos vídeo aqui no canal sobre isso, tá bom? Agora da parte especial, que teve um aluno que comentou comigo, poxa, tô sentindo falta da parte especial. Eu queria mostrar isso daqui, ó, vou botar de verde, tá? Em relação à parte especial, aqui nós já temos vídeos, né? Quando você olhar aí o vídeo da parte de técnico também, a gente já falou sobre cavidade nasal, sobre a cavidade oral, falamos sobre a laringe e a faringe, quando a gente explicou o sistema digestório e também o respiratório. Nós já falamos da parte do tórax, da pleura, já falamos do pulmão e da traqueia, já falamos dos brônquios, falamos inclusive de bronquíolos, falamos do nosso coração lá no sistema circulatório, tá? Das artérias aorta, das coronárias. Vimos os vasos sanguíneos, dividimos a região do mediastino em anterior, médio e posterior. Nós temos slides disso daí, slides que eu digo assim, durante a minha aula nós temos isso daí, tá? Então a gente ainda vai ver algumas coisas ainda aí dessa parte do edital aí de técnico, parte especial. Tranquilo? Então eu vou fazer ainda mais alguns videozinhos aí, tá? Vamos falar de algumas vidrarias, por exemplo, tá bom? Então é isso. Hoje, pessoal, então a gente segue aqui, depois dessa explanação, nesses primeiros 10 minutos aí, nessa nossa anatomia do sistema urinário, e a gente vai fazer depois 10 questões sobre isso, de diversas bancas, e eu coloquei a maioria da banca FGV, que é a banca que vai fazer a prova da Civil do Rio, tá? Então se prepara, a banca tá castigando, não esperem uma prova fácil, eu acho que vai vir uma prova difícil aí para a parte de técnico, beleza? Vamos lá. O que vem a ser então, pessoal, o sistema
urinário. É um conjunto de órgãos, né? Quando eu falo sistema, você tem que lembrar que eu estou trabalhando um conjunto de órgãos que vão atuar de forma única, né? De forma complementar, de forma com que haja ali uma perfeita homeostasia no seu organismo, para que você consiga excretar. Cuidado para você não confundir sistema digestório com urinário. Quando eu falo em excreção, eu estou eliminando, né, algumas substâncias basicamente compostas por nitrogênio, e essas substâncias são indesejáveis, né? Quando eu falo em excreção, eu estou tentando eliminar a urina, beleza? E aí, basicamente, quando eu falo em sistema urinário, né, eu tenho que lembrar da urina, eliminação de urina de excretas nitrogenadas. Então grava esse nome aí, que são as excretas que a gente chama de nitrogenadas. Mas por que é nitrogenadas? Porque você vai perceber que os compostos químicos formados durante a nossa formação da urina, perdão, basicamente são feitas de nitrogênio. Tranquilo? Isso é fundamental para manter aí a nossa homeostase, né? Que é o equilíbrio do corpo, né, pessoal? Homeostase é o seu corpo em equilíbrio. É aquele momento que o seu corpo está pleno, todas as funções de sistemas estão funcionando bem, né? Você não está com dor de cabeça, você não está com dor de barriga, você não está com vontade de urinar, você está respirando bem, seu pH sanguíneo está ótimo. Então tudo isso daí é homeostase, tá? É aquele momento que você está assim, ó, tranquilão, relaxadão. Se algo sair da homeostase, o seu corpo vai dar um jeito de consertar isso. Então, quando você está apertado para ir no banheiro, seja para fazer o número 2 ou o número 1, quando você faz, você volta para a sua homeostase. Se você está com dor de cabeça, toma uma Novalgina, uma dipirona, passa ali 45 minutos, 50, uma hora, você descansou, já melhorou a dor de cabeça, seu corpo voltou para a homeostase. Isso é homeostase, tá? É um mecanismo de feedbacks positivos e negativos que vão acontecendo no seu corpo. Beleza? E aí, ao longo da evolução, né? Claro que o nosso foco aqui é o humano, mas eu só vou fazer esse apanhado lembrando que os diversos tipos de animais, então, foram desenvolvendo vários mecanismos, variados mecanismos para conseguir excretar aí os seus metabólitos, tá, pessoal? Os seus restos aí do seu metabolismo. Então você pode pensar em plateumintos, né? Você pode pensar aí em nemateumintos, você pode pensar em peixes, em anfíbios, cada um foi desenvolvendo um tipo específico para eliminar essas suas excretas, beleza? Lembrando aí, é preciso degradar, por exemplo, glicídios, as gorduras que são os lipídios, e isso acaba quando o seu corpo tenta degradar essas substâncias, isso acaba gerando no seu organismo o famoso CO2, que é o gás carbônico, e o H2O, que é a água, ok? Isso aí, basicamente, podem ser facilmente eliminados pelo corpo, tranquilo? Como é que eu elimino, por exemplo, um gás carbônico? Na respiração. Toda vez que eu solto o ar aqui, ó, eu estou eliminando CO2. E como é que eu elimino água? Eu posso eliminar água suando, como eu estou suando aqui porque eu estou sem o ventilador para não fazer barulho para vocês, tem que passar um paninho aqui. Eu posso eliminar água urinando e por aí vai. Beleza? Algumas substâncias como proteínas e ácidos nucleicos formam água, gás carbônico e outras substâncias tóxicas para o corpo, né? Como alguns compostos nitrogenados. E aí vai formar essas famosas excretas nitrogenadas e elas não podem ficar no seu organismo. Porque se você tiver algum problema renal, uma insuficiência renal, não conseguir, por exemplo, filtrar o seu sangue, nosso sangue está cheio de impurezas, está cheio de gases, está cheio de excretas nitrogenadas, os nossos rins vão atuar para limpar e filtrar esse sangue, para que ele circule muito bem ali naquele nosso sistema circulatório que a gente viu, e aí sim dá tudo certo para você. Se o nosso rim falhar, meu irmão, você vai começar aí a ter problemas sérios, tá? Pode fazer uma hemodiálise, se a hemodiálise não der certo, vai precisar de um transplante renal. Se não der certo, irmão, pode começar a oração, tá bom? Vamos lá, então os rins são órgãos responsáveis aí, pessoal, por remover então esses solutos, né, pelo processo que a gente chama de excreção, que é de fato eliminar algo ruim que está dentro do nosso corpo para fora, tá? Além disso, os nossos rins vão manter o famoso volume de líquido extracelular, mantém regularizada, isso aqui é muito importante, a pressão sanguínea, a nossa pressão arterial
ela é muito controlada pelos rins. Às vezes nós temos oscilações de pressão, pessoal, e as pessoas pensam que estão com problema no coração, problema cardíaco, e nem sempre. Às vezes o coração tá legal, o problema é na parte renal. O rim tem uma importante função de regular a nossa pressão arterial, a nossa pressão sanguínea, tá? É um sistema chamado sistema renina-angiotensina, aldosterona, tá? Então esse é um sistema um pouco complexo, lida com alguns hormônios ali que faz parte e tem essa função aí de regular a nossa pressão. Além disso, o nosso equilíbrio iônico, cátions e ânions, os íons que vão estar sendo transportados ali pelo nosso sangue, é o rim que vai conseguir equilibrar isso daí. E o valor também no nosso pH sanguíneo, tá bom? Show de bola. Basicamente nós temos dois rins, tá, pessoal? Um do lado direito e um do lado o quê? Esquerdo. Todo mundo aí, acho que ninguém tem dúvida enquanto essa questão da anatomia renal aí, um de cada lado ali do corpo, tá? Eles são situados ali muito próximos do músculo diafragma, tá bom? Cada um tem em média, né, 170 gramas e lembra aí um feijãozinho, né? Claro que não no tamanho de um feijão, né? Um tamanho assim de uma mão fechada, por exemplo, né? O nosso rim tá aqui lateralmente, né, ao nosso corpo, né? Quem já teve aqui, por exemplo, uma crise renal, como eu já tive algumas, deve saber como que dói, né, ali aquelas pedrinhas, aqueles famosos cálculos renais passando ali, costurando o nosso rim por dentro, tá? Mais ou menos aí 170 gramas cada um, é só uma curiosidade, tá? Com formato aí de um feijão, tudo bem? Todo mundo já deve ter visto um feijão, o rim é muito parecido. Aqui eu trouxe uma foto, basicamente, né, de um rim, beleza? Trouxe uma região aqui chamada de seio renal. Olha a seta para onde está apontando, tá? Tá apontando para essa meiuca aqui. E eu tenho uma outra região chamada de hilo renal. Olha a seta aqui, estou marcando em rosa, tá? Então nós temos o seio e o hilo. E o seio e o hilo, pessoal, vou botar aqui para vocês verem. Basicamente são estruturas ali dos nossos rins que são responsáveis pela entrada e pela saída dos vasos sanguíneos, dos nervos e também do ureter. Quando a gente for olhar uma outra figura do rim, você vai perceber que alguns vasos sanguíneos estão chegando por aqui. E o ureter, que eu vou marcar de roxo aqui embaixo, ó, esse cabozinho que vem descendo aqui, ó, em roxo, isso aqui é o ureter. É ele que vai conduzir a urina que está sendo formada aí nesse rim até um outro órgão chamado bexiga, que vai armazenar essa urina, tá? A nossa urina vai sendo produzida aqui e as gotinhas de urina vão seguindo esse caminho da seta aqui, ó, até chegar lá embaixo na bexiga, tá bom? Então toda a parte do seio renal e do hilo renal, eles são responsáveis por receber ali a inserção de vasos sanguíneos, dos nervos também e do próprio ureter. Tá bom, pessoal? Entrada e saída de vasos sanguíneos vai ser pelo hilo, pelo seio renal, tá? Aqui eu tenho também uma região chamada de cálice menor, de cálice maior. Vocês vão ver isso daí direitinho, é muito interessante. A gente vai ver as papilas, o córtex, a medula renal e a gente vai ter que entender como que é essa anatomia do sistema urinário, basicamente a anatomia do nosso rim, a anatomia dos nossos néfrons, que são as unidades morfofuncionais que vão filtrar de fato o nosso sangue, para a gente conseguir matar as questões, beleza? Isso aqui não é barulho de urina, é de eu enchendo meu copo com água aqui, beleza? Além disso, pessoal, outros órgãos também ajudam aí para você eliminar alguns compostos, tá? Não é um foco da nossa aula, mas eu devo citar aí o fígado, né? Porque o fígado também consegue metabolizar aí medicamentos, hormônios, tudo bem? Ele é muito responsável, então, pela remoção de materiais, tá? E o próprio pulmão, né, pessoal? Eliminando aí o famoso eliminação, né? Faltou aí eliminação do CO2, do gás carbônico, tá? Lembrando, então, que esses compostos nitrogenados que nós temos são, via de regra, a amônia, a ureia e o famoso ácido úrico, isso aqui que dá a famosa gota, né? Sabe aquele teu tio que tá com o pé inchadão? Que ele não pode mexer o dedo que dói, né? O famoso ácido úrico que a gente brinca aí falando de gota, né? Enfim, pessoal, basicamente, os compostos que contêm
nitrogênio na sua composição química é amônia, ureia e ácido úrico, tá? Não é o nosso foco aqui, mas nós, animais, conseguimos excretar, né, os nossos compostos nitrogenados, a nossa urina, ela vai ser composta dessa ureia aqui. Então a ureia é a composição química da nossa urina. Mas será que é assim para todo mundo? Não! Vocês têm animais, existem animais, perdão, que eliminam amônia, outros que eliminam ácido úrico. Nem todo mundo vai eliminar a sua urina com ureia, tá? Então, tá aí só um cuidado para você ter, não é o nosso foco aqui, não vai cair uma questão dessa na sua prova, por exemplo, mas poderia cair no Enem, né? Cada animal aí produz um determinado tipo de excreta nitrogenada, beleza? Isso está muito ligado ali com o local que se vive, né? Com a quantidade de água disponível naquele meio ambiente para aquele animal. Por exemplo, um réptil, né, que é um animal que vai viver, por exemplo, um lagarto que vive ali num deserto com pouquíssima disponibilidade de água, ele vai eliminar, ele é um animal uricotérico, ele vai eliminar um ácido úrico, por isso que a gente chama ele de uricotérico, tá? Nós, mamíferos, vamos eliminar a ureia, tá? Que é a composição química, né? Existem, por exemplo, alguns peixes ósseos que vão eliminar amônia, tá bom? Então isso é só para que você tenha noção de que não é só de ureia que você tem aí a eliminação das nossas excretas, tá bom? Aqui foi só uma passagem para você entender, pessoal, que ao longo da nossa evolução e de outros animais também, você tem tipos de néfrons, né? O néfron, você vai perceber que basicamente é uma estrutura que vai ter a função de fato, filtrar, né? Filtrar os fluidos, filtrar o nosso sangue, beleza? Então, como é que funciona, né, a excreção em vertebrados, em seres que possuem, por exemplo, processo, né, de notocorda, da coluna vertebral e por aí vai, né? Você vai ter aí, basicamente, um órgão chamado rim, são os rins, e esses rins vão ter ali os famosos néfrons, tá? E ao longo da evolução, esses rins foram evoluindo mesmo, tá? Existem rins do tipo pronéfro, mesonéfro e metanéfro, que são rins mais complexos, né? Então aqui são tipos de rins que existem em alguns vertebrados, tá? O nosso rim, por exemplo, é do tipo metanéfro, um rim bem mais complexo, tá bom? Show de bola. Basicamente aqui então, para nossa aula, esse sistema urinário nosso, que é humano, ele vai ser composto por 2 rins, um do lado direito e um do lado esquerdo, 2 ureteres, vocês vão ver para que funcionam os ureteres, eles ligam o rim, né? É um ureter de cada lado, tá, pessoal? Um para o rim esquerdo, um para o rim direito. Eles ligam o rim à bexiga. Então a urina vai ser conduzida por esses 2 ureteres, para cair num órgão chamado bexiga, que basicamente vai acumular a urina até um certo ponto, até você urinar, até você ter a vontade de urinar. Nós temos também apenas uma bexiga urinária, que é um órgão só, e uma uretra. Lembra que eu já comentei essa uretra quando a gente falou do sistema reprodutor masculino, né? A uretra passa também o sêmen e ela também passa a urina. Beleza? Então tá aí a nossa composição do sistema urinário, com todos esses órgãos, 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, tá? Tá passando uma ambulância aqui. Caso o microfone capte barulho aí, vocês me perdoem, tá, pessoal? Porque eu moro numa rua muito movimentada aqui no Rio de Janeiro. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho esse órgão que é o rim. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa figura, porque o FGV vai cobrar uma questão dessa pra você, né? Deve cair uma figura dessa pra você dizer alguma coisa. Então você tem um rim aqui, beleza? De um lado e do outro. Na posição anatômica, esse rim aqui, por mais que ele esteja do lado direito da sua tela, ele vai ser o rim o quê? Esquerdo. É como se você estivesse vendo o corpo de frente, tá? Esse rim aqui, por mais que você esteja vendo ele aqui, ó, do lado esquerdo da tela, ele vai ser o rim o quê? Direito. Sempre posição anatômica, tá, pessoal? De um lado aqui, ele meio que abriu o rim, ó. Desse lado aqui, você vai perceber que ele fez um corte para te mostrar essas estruturas aqui, ó,
muito interessantes que a gente vai desbravar ela, chamada de pirâmide renal. A gente já vai ver. Cai nos cálices menores, cálices maiores, beleza? A gente está vendo aqui também, ó, em rosa, os ureteres. Olha aqui, ó. Ele apontou para esse ureter que eu estou pintando de rosa. Vem lá do rim até aqui embaixo na bexiga. Mesma coisa o outro lado, ó. Ureteres. São dois, um de cada lado. Estou pintando para você. Percebeu? Show de bola? Olha o órgão aqui embaixo. Vou pintar de azul, hein? É a bexiga. A bexiga está aqui, ó, segurando a urina. E aqui de roxo, a uretra, né, pessoal? Um canal de comunicação com a parte externa, com o universo exterior. Então a urina vai sair de dentro de você para fora. Tudo bem? Uma outra coisa que eu quero marcar de importante aqui para vocês. Pessoal, ele não colocou isso aqui à toa não, ó. Veia cava inferior passando aqui, ó. Tô pintando de azul. A veia cava, quando você repara, ela sofre um desvio. Olha só. Ela tá vindo aqui e ela abre para cá, ó, para um lado e para o outro. São as famosas veias renais, tá, pessoal? Você tem a veia renal, que nada mais é do que uma ramificação dessa veia cava, tudo bem? Vai passar sangue rico em quê? Em gás carbônico, rico em CO2, beleza? Quando eu falo em artéria, pensa na artéria aorta, né? Ela vem descendo ali, o ramo descendente da artéria aorta, e você vê que ela ramifica, vou ter que botar de preto, né? Ela ramifica aqui, ó, para um lado e para o outro. Ela vem, ó, ela abre para um lado e ela abre para o outro. Por que isso, pessoal? Porque na artéria aorta, no ramo descendente, o sangue vai estar rico em oxigênio para poder oxigenar o seu rim, o seu órgão. Tudo bem? E essas ramificações é o que a gente chama de artérias renais. Por isso que nós temos artérias renais e nós temos veias renais. Cada uma vai circular um tipo de sangue, né? O sangue venoso, que é esse aqui, no caso, sangue rico em CO2, e o sangue arterial, que é esse aqui de cima, que é o sangue rico em oxigênio. Beleza? Então, com isso, você tem uma ideia boa já da anatomia do nosso sistema urinário. Beleza? Show de bola. Descendo aqui, perdão, eu apenas trouxe para você como que é a anatomia de um rim. Eu estou trazendo aqui uma exploração um pouco maior da parte interna. Como a prova é de técnico, ela é mais difícil que a de auxiliar, pode ser que eles peguem pesado um pouco nisso daí. Então, eu preferi botar essa figura e explicar algumas coisas para vocês. Bom, aqui, né, nós temos o córtex renal, essa região mais para fora aqui, né, do nosso rim. Nós temos uma cápsula fibrosa, eu já vou explicar o que é isso, fica calmo. Nós temos cálices maiores, que é uma regiãozinha que ele está apontando aqui, ó, mais ou menos aqui, assim, na região renal, ó, os cálices maiores, tá? Antes dos cálices maiores, nós temos os cálices menores, eles estão mais aqui nessas pontinhas, a gente já vai ver os cálices menores, tudo bem? Que quando eles forem, quando a gente for estudar um pouquinho mais abaixo essa anatomia melhor, você vai perceber que os cálices menores vão se reunindo em cálices maiores. Tudo bem? De fora para dentro. É como se fosse um estudo de fora para dentro. Do córtex para a medula. De fora para a meiuca do rim. Tudo bem? Então, primeiro vem os cálices menores para depois vir os cálices maiores. Tá? Nós temos a famosa papila renal, tá, pessoal? A gente já vai ver as papilas e as pirâmides renais. Nós vamos estudar todas essas estruturas aqui, beleza? E lembrando também aquilo que eu comentei na imagem anterior. Pessoal, quando ele colocar a veia renal e apontar essa veia aqui para você, ó, e apontar a artéria renal, ele está querendo dizer que nesse rim está chegando sangue, né, rico em CO2 e sangue o quê? Rico em oxigênio, tá? Então a gente precisa entender
que vai chegar ao nosso rim, né? Lembra que as veias, nós já estudamos isso, as veias têm uma função de levar o sangue de volta ao nosso coração. A tendência é essa, né? Para que esse sangue, quando chegar lá no nosso coração, ele passe por um processo de hematose. Então a veia renal, ela vai levar um sangue rico em CO2 para o rim, esse sangue vai ser filtrado, vai sair pela artéria renal oxigenado ali já, entendeu? A artéria renal vai conseguir, com esse sangue oxigenado, conseguir dar energia, substâncias, nutrientes para todo o seu órgão renal, para todos os seus 2 rins, tudo bem? E o que tiver rico em CO2, posteriormente vai acontecer ali aquela troca gasosa quando esse sangue chegar lá nos nossos pulmões. Beleza? Então, nós temos isso daí. Nós temos essa região chamada de pelve renal, tá? É uma região aqui um pouquinho mais espessa, mais ou menos aqui, que vai desembocar para a região aqui do nosso ureter. Então, toda a urina que for produzida no rim, a tendência é essa urina vir descendo aqui pelo meio e chegar nos nossos ureteres, tá? Um de cada lado. Esses nomes aqui, artérias interlobulares, arqueada, veia arqueada, basicamente são as ramificações, tá, pessoal? Da veia e da artéria renal. Ela vem com um grosso calibre, quando chega dentro do rim, ela se ramifica, recebendo esses outros nomes aí, tá bom? Então, basicamente, nós temos essa anatomia do seu rim, ok? Show de bola! A gente avança aqui só para algumas explicações, por exemplo, veia renal, né? Que é esse nome que eu falei aqui, ó. Ela tá aqui, ó, veia renal. Aí tá lá, elas coletam o sangue, né, após o processo de filtração pelo rim, ok? E conduz até a veia cava inferior. Então olha que interessante, essa veia renal, depois que o sangue for filtrado lá no rim, quando eu digo filtrado, né, um processo de filtração, a gente já vai ver, a gente vai perceber ali vitaminas, proteínas, glicose, ureia, algumas substâncias ali vão sendo filtradas nesse processo chamado de filtração, que é o primeiro processo de formação da urina. E aí, quando acaba esse processo de filtração pelo rim, né, nós temos essa veia cava inferior, né, essa veia renal, levando ali esse sangue, né, até a veia cava inferior. E você sabe que essa veia cava inferior tem sangue rico em gás carbônico, beleza? E aí essa veia cava inferior, você já sabe, ela vai desembocar lá no átrio direito, vai entrar na circulação do nosso ciclo cardíaco ali, para fazer hematose lá no pulmão. Tranquilo? E o sangue, no caso, vai fazer hematose no pulmão. Artéria renal. O que nós temos em relação à artéria renal? Ela está aqui em cima, ó. A artéria renal, pessoal, vai conduzir então agora o sangue arterial, que é aquele sangue que está rico, né, em oxigênio, para dentro do seu órgão, para dentro do seu rim. Então, a função da artéria renal já é levar o sangue oxigenado para dentro do seu rim, para ele conseguir funcionar, né, pessoal? O órgão é composto de tecido, de células, então você tem que ter energia ali, você tem que ter nutrientes, você tem que ter sangue oxigenado para fazer aquilo tudo funcionar. Beleza? Lembrando que essa artéria renal, como eu falei, quando entra no rim, sofre várias ramificações, tá? Recebendo aqueles outros nomes ali. Artérias interlobulares, artéria arqueada e por aí vai. Beleza? Lembrando que nós temos apenas 2 artérias, tá, pessoal? Uma para cada rim, tá? Uma artéria renal direita, uma artéria renal esquerda. Nós temos a famosa cápsula renal também, que eles chamam de cápsula fibrosa. Tá aqui. Beleza? Lembrando que essa cápsula fibrosa que ele está colocando aí é basicamente um tecido fibroso que vai recobrir aí a superfície externa dos rins, tá? Nós temos também o famoso córtex renal, que basicamente é a parte mais externa do rim, ok? Ela fica entre a cápsula renal e a medula renal. Medula é a parte mais do meio do rim, tá? Córtex e medula. Nesse espaço aí, né, que você tem esse córtex renal, ele fica situado exatamente entre a cápsula e o meio do rim, a parte mais interna do rim ali, tá bom?
É justamente neste córtex, pessoal, aqui eu não coloquei direito, essa imagem não está muito boa, mas é justamente aqui, ó, neste córtex renal, nesta região, que você vai encontrar estruturas conhecidas como néfrons, tá? Que são as estruturas que de fato vão conseguir fazer a nossa filtração. Filtração, reabsorção e secreção de algumas substâncias, beleza? Bom, medula renal eu já comentei, medula é uma parte bem mais interna do nosso rim, tá? Você também encontra ali, nessa parte mais interna do rim, justamente vários tubos que vão ser coletores de urina, tudo bem? Tranquilo. Os néfrons também fazem parte da medula renal, então você vai perceber que o néfron, ele atinge não só o córtex do rim, não só a borda do seu rim, mas uma parte desse néfron, que você vai ver que é isso, também está bem mais interno, bem mais na medula renal. Beleza? Show de bola. Que mais que nós temos? As pirâmides renais, né, que nós comentamos por alto ali. Essas pirâmides renais, elas coletam a urina formada lá pelos néfrons, tá? E elas formam uma região chamada de papila renal. Então, quando eu tenho aqui as pirâmides renais aqui em cima, ó, marcar de vermelho, as pirâmides renais estão aqui, ó. Olha só para onde é que está indo a linha. Então, toda essa estrutura aqui, ó, um pouco ovalada, são as pirâmides renais. Tudo bem? Tem essa aqui, ó, 3. Tem essa aqui, ó, 4. Tudo isso são as pirâmides renais. 5, ó, tá vendo? 6. Tá? Essas pirâmides renais, elas terminam na famosa papila renal. Beleza? Era isso que eu queria que vocês entendessem. Então, quando eu falo de papila renal, se você analisar a linha, ela já é o finalzinho das pirâmides renais. Então, tranquilo? Beleza. Aí você tem o cálice menor, né? Que parece um funil que vai coletar a urina vinda justamente dessa papila renal. E o cálice maior, que é a união de vários cálices menores. Tá? Então, nessa estrutura de fora para dentro do rim, a gente chega, né, nesse conhecimento aí de papila renal, cálices menores, cálices maiores, aí segue para a pelve renal, aí a urina vai descer para o ureter e vai fazer todo um caminho aí, tá? Com isso a gente meio que mata, pessoal, essa estrutura anatômica do nosso rim, beleza? E aí a gente tem que entender daqui a pouquinho a estrutura do nosso néfron, que também pode ser uma questão da sua prova, tá? Se ele quiser detalhar muito. Aqui, só para fechar, né, nós temos a região da pelve renal, que é uma parte aí bem mais próxima do nosso ureter, que já é aquele conduíte ali, né, aquele canal que já vai ligar rim à bexiga, que são os dois ureteres. Então essa pelve renal é uma parte bem mais próxima ali do nosso ureter, vai servir de fato como um funil. Ali faltou um Lzinho, na verdade ficou em cima dessa linha preta, mas tem um L aí. É um funil, né, pessoal, que vai levar a urina até o nosso ureter. Essa é a função da nossa pelve renal. Para quem não lembra, ela está aqui, ó. A pelve renal, ela está aqui, ó. Olha a linha, mais ou menos aqui, ó. É esse pedaço aqui, essa região, onde vai receber aí basicamente toda a urina que está sendo formada pelos néfrons, que compõem lá o córtex e a medula, vai caindo por aqui, vai entrar aqui na pelve e vai descer direto pelo ureter. Tranquilo? Show de bola. Isso aqui é uma das matérias mais difíceis, tá, pessoal? Galera do primeiro ano do ensino médio aí, primeiro não, segundo, quando estuda sistema urinário, sofre com isso daí, tá, pessoal? Isso aí é uma foto de uma região do néfron que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente, mais a fundo, conhecida como corpúsculo renal, tá, pessoal? Que é formado por uma região chamada de glomérulo e de cápsula de Bowman. A cápsula lembra essa letra C aqui, ó, vou pintar de preto. Tá vendo isso daqui, ó? Parece uma letra C que está marcada em azul e eu estou passando com preto por cima. Essa estrutura, um C invertido, é o que a gente chama de cápsula de Bowman, ok? E aqui nesse meio, que eu vou pintar de rosa aqui, ó, é o famoso glomérulo. Vocês vão ver que é uma arteríola que chega ali, ela vai se enovelando, se embolando em volta desse C invertido aí, que é a nossa cápsula de Bowman. Várias coisas vão acontecer nesse primeiro momento aqui,
que é a famosa filtração. Beleza? A gente vai ver uma animação disso no final da aula, tá? Bom, então aqui, essa figura é importante para que você entenda como que é a anatomia, pessoal. Basicamente aqui de uma parte inicial do néfron, tá? Isso aqui é só uma parte do néfron, tá, pessoal? Não é o néfron ainda todo, não. Mas eu quero que vocês se liguem nessa figura aqui pelo seguinte. Quando eu falo em arteríola eferente, arteríola aferente, aferente é aquilo que chega, tá, pessoal? Eferente é aquilo que sai. Então, quando você vir uma seta entrando assim, significa que essa arteríola aferente está chegando com algum sangue. Então, tem sangue passando aqui no meio, tá? Esse sangue vai entrar aqui. Você vê que tem uma região aqui meio que tubular aqui por dentro, ó. Isso aqui é o que a gente chama de glomérulo. Estou marcando em vermelho. E em volta desse glomérulo tem uma letra C aqui, ó. Essa letra C que vai margeando esse glomérulo é o que a gente chama de cápsula de Bowman. Está escrito aqui, ó. Cápsula de Bowman. Nesse momento acontece o processo de filtração, tá? Aqui nós temos o glomérulo renal, que é justamente esse emaranhado que vem da arteríola aferente, trazendo o sangue aí para dentro do seu néfron, para dentro da sua estrutura que vai compor o rim, e vai acontecer uma filtração aí por conta de uma elevada pressão. O sangue, pessoal, o sangue humano, ele tá chegando aqui, vindo aqui para dentro, né? E se misturando nesse glomérulo renal aqui, ele chega com uma elevada pressão. E é justamente essa elevada pressão que vai permitir um processo que ele vai chamar de filtração. Tá bom, pessoal? E aí, o que eu quero que vocês gravem? Eu não sei se vocês estão vendo aqui nessa figura que está escrito filtração aqui. E ele botou umas bolinhas azuis. O que isso quer dizer? Essas bolinhas azuis são nutrientes importantes para o nosso corpo. Você não pode perder isso. Mas essas substâncias, elas vão sair do sangue e vão passar para essa região aqui. Quando elas saem, quando essas substâncias saem justamente do glomérulo e avançam para essa parte aqui, que você já vai ver como é que é o nome dessa outra parte aqui, desse outro segmento do nosso néfron, essas bolinhas azuis acabaram de escapar, né? Vamos colocar assim, elas acabaram de sair do glomérulo e vieram para cá, para o lado. Se elas ficarem aqui nesse tubo o tempo inteiro, vocês vão eliminar isso na urina. E eu não posso perder essas substâncias, essas bolinhas azuis que passaram aqui. Tem coisas muito importantes aqui. Açúcar, por exemplo, está aqui numa dessas bolinhas azuis. Sais minerais. Se eu urinar isso, eu vou perder todos os nutrientes que meu corpo precisa. Por isso que no processo de filtração, quando ele acaba, você vai ter uma reabsorção. Eu preciso trazer de volta para o meu corpo estas bolinhas azuis. Eu preciso trazer de volta esses sais minerais, essa água. Tudo bem? É isso que vai ser o nosso processo de formação de urina. O que não prestar vai sair na urina, o que prestar vai ser reabsorvido. Tá bom? Então aqui eu tenho aí algumas estruturas interessantes do nosso néfron para você começar a entender e a começar a gravar alguns nomezinhos, tá bom? Lembrando que é difícil mesmo, tá, pessoal? É um processo doloroso você estudar aí o sistema urinário. Aqui, sim, eu tenho de fato a figura de um néfron, beleza? Esse, sim, é o grande o grande lance da aula, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha aqui, eu vou exibir um pouquinho maior aqui para você entender o seguinte, ó. Olha que maneiro, ele pegou um rim, que é essa imagem que você está vendo aqui, e ele ampliou. Só que olha o que ele fez. Ele pegou umas chaves aqui, ó. Tá vendo essa região que eu estou pintando de preto? Essa. E essa. E essa. E essa. E essa. Ele pegou uma e ampliou. Aquela aqui, ó. Ele pegou uma e ampliou. Sabe o que ele fez aqui? Ele fez isso daqui, ó. Vamos voltar a figura aqui em cima. Ele fez isso daqui, ó.
Não sei se a minha câmera vai tampar, então eu vou exibir menor. Ele pegou, de fato, a pirâmide renal, que é isso aqui, que eu estou rabiscando, rasurando de roxo. Ele pegou a pirâmide renal e deu um zoom. Ele deu um zoom para você ver o que está ali dentro. Quando ele faz esse zoom, agora eu vou voltar a exibir aqui um pouquinho maior, tá? Me perdoem se a minha câmera tampar alguma coisa aí, mas ele pegou essa pirâmide renal aqui e ampliou. E olha que maneiro. Você está percebendo que tem um negocinho aqui, ó, com um monte de curvinha. Ó, tô falando, ó, subiu, aí aqui um ducto, aí ele pega outro, uma curvinha, uma alça, embolou, subiu. Tudo isso aí, pessoal, é o néfron. Então o néfron, ele está presente dentro da sua pirâmide renal e ele pega uma parte de fora, que é o córtex, que é o que eu estou marcando aqui, ó, um trecho em vermelho, que é o córtex, e ele pega uma parte um pouco mais interna, que eu vou botar de roxa, que é essa parte aqui, que é a nossa medula. Córtex e medula. Então, o néfron, que é essa estrutura morfofuncional, microscópica, muito pequenininha, quase, bota aí 1 milhão, 1,5 milhão de néfrons por rim. Não sei se vocês sabem disso. Existem quase 1,5 milhões de estruturas dessa aqui no seu rim. E elas são muito fininhas e elas é que vão fazer a filtração do seu sangue, tá? Aqui são regiões que você precisa conhecer. São nomes feios, nomes chatos, tá? Vou chegar aqui pro lado para que você veja. Olha, essa região aqui a gente vai chamar de glomérulo. São os glomérulos, tá? Aqui, ó. Tá bom? A letra C que envolve esse glomérulo, eu já falei para você, é a letra C de cápsula. Vou pintá-la de rosa, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui por fora, tá? Envolvendo aquele glomérulo. Esse C invertido é um C de cápsula, ok? Cápsula glomerular. Antigamente, em algumas provas, aparecia assim, pessoal, cápsula de Bowman. Algumas provas ainda usam esse nome, então, tá? Era um biólogo aí, Bowman. Ele que descobriu, botou o nome dele, tá bom? Então, não fiquem desesperados se aparecer cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Lembra da letra C. Ok? Nesse processo, nesta região, perdão, vai acontecer o processo de filtração. Então, entre a cápsula e o glomérulo, você vai ter filtração do sangue. Ok? Ok. Agora, continuando. Assim que termina o glomérulo e a cápsula, você vê que o tubo vem para cá, ó. Ele começa a fazer umas curvinhas. Quando algo faz curva, você vai chamar de contorcido. Por ser um tubo, você vai chamar de tubo contorcido. Ele está torto. E por esse tubo, que é esse que eu pintei de preto aqui, essa região aqui toda que eu estou pintando de preto, se esse tubo ele está perto do glomérulo, eu vou chamar ele de tubo contorcido proximal, porque ele está próximo ao glomérulo, ok? Era isso que eu queria que vocês soubessem. Esse tubo contorcido proximal, ele chega aqui embaixo, ele fica fininho e faz uma alça. E depois ele sobe. Essa é a sequência. Inicia aqui, desce pelo túbulo proximal, desceu aqui, chegou nessa parte que eu fiz agora em rosinha. Existe uma alça, eu vou chamar isso de alça néfrica, antigamente conhecida como alça de Henle. Hoje você pode chamar isso de alça néfrica, beleza? E depois esse tubo ele fica torto novamente. Vou pintar de preto. Ele fica torto novamente. É um tubo que é contorcido, porque ele está torto, mas agora ele está torto longe do início, longe do glomérulo, distante do glomérulo. Então você vai chamar ele de tubo contorcido distal, porque está distante. Beleza? Se você souber esses 3 nomes, 3, 4 nomes, você vai estar na frente de muito candidato já. Beleza?
Então grava. Letra C é a cápsula de Bowman, cápsula glomerular. O que está no meio da letra C, o que está aqui dentro, que é um emaranhado, que vem através da arteríola aferente. Esse emaranhado é o famoso glomérulo. Foi? É aí que vai ter a primeira etapa da formação da sua urina, que é a filtração. Depois, o tubo ficou torto do néfron. Esse tubo torto do néfron é o tubo contorcido proximal. Esse tubo afinou, formou uma alça néfrica, alça de Henle. Esse tubo entortou longe do glomérulo. Tubo contorcido distal. Tem que gravar isso daí, beleza? Quando acaba o tubo contorcido distal, você vai decorar o último nome, que aí a urina já está pronta. Eu vou chamar isso aqui, essa parte roxa, de túbulo coletor ou ducto coletor. Acabou aqui, ó, vai cair nesse tubinho reto aqui para baixo, que é o famoso, tô pintando de roxo, ducto coletor. Beleza, pessoal? Se souber esses nomes aí, você tá com meio caminho andado, tá? Show de bola, avança. Aqui é apenas uma parte que eu quero que você entenda que ao longo de todo esse trajeto dentro do seu néfron, vão acontecer eventos, tá? Em cada uma daquelas situações. Na região do glomérulo com a cápsula vai ter um evento. No tubo contorcido proximal vai ter outro. Na alça de Henle tem outro evento. Depois seguiu na parte ascendente da alça de Henle, ali no tubo distal, outro. E depois no ducto coletor, outro. Então aqui, eu quero que vocês entendam que esse slide, ele só trouxe para você, eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui o zoom, ele só trouxe para você etapas desse processo. Então, por exemplo, lá no corpúsculo renal, nesse primeiro momento, você vê que ele até separou aqui, ó, vou botar uma linha aqui, ó, como se fosse uma divisão, tá? Nesse primeiro momento, o que você tem? A famosa filtração. O sangue, olha a seta, o sangue chega e depois ele vai sair. Nisso que o sangue chega com alta pressão, nessa região aqui do meio, que é o glomérulo, envolvido por essa letra C, que é a cápsula, você vai ter filtração aí. Perfeito? Ponto. A partir desse momento, o que ele quis dizer? Bom, agora, esse filtrado, você vai chamar esse líquido de filtrado, ele vai para a segunda etapa. Ele vai para uma região do néfron, que é o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido, túbulo ou tubo, tá? Túbulo ou tubo contorcido proximal, ele já vai ter ali reabsorção. Tem algumas coisas que você precisa reabsorver, tá? Então ele vai colocando aqui, por exemplo, glicose, íons, água, aminoácidos, está sendo citado aqui, beleza? Depois você tem a curvinha lá embaixo, que é o terceiro momento, a alça, a famosa alça néfrica, alça de Henle, né? Você tem o ramo descendente da alça e o ramo ascendente. Quando a gente olha aqui essa figura, ó, a alça ela desce e ela sobe. O sentido é daqui, ó, da esquerda para a direita. Vem, desceu, subiu, seguiu, caiu no ducto coletor, tá? É isso que a urina vai fazer. Então, ele está só mostrando para vocês essas etapazinhas aí do que acontece na alça de Henle, tá? Envolvendo esse néfron, eu não mostrei aqui, não está nessa figura, mas aqui, ó, envolvendo esse néfron, você vai ter vasos sanguíneos, tá, pessoal? Você vai ter aí vasos sanguíneos. E aí, você vai perceber que em volta desses milhões de néfrons, tem vários vasos sanguíneos aqui envolvendo cada região do néfron para que tenha alguma troca de substâncias entre o sangue com o tubo. Então o néfron está ali, ele tem um monte de tubinho contorcido, ele tem a alça, mas ao redor tem sangue passando. Tem capilares sanguíneos do lado, para que elementos que estejam no sangue passem para o néfron e elementos do néfron passem para o sangue. É preciso ter troca de informações nessas regiões aí. Beleza?
Por fim, nós temos o túbulo contorcido distal, tá? Vão acontecer também alguns eventos ali, estarão todos citados ali embaixo. E por fim, o ducto coletor, tá? Então vejam, pessoal, que todas essas partes de um néfron vão atuar em conjunto para que você, no final de tudo, produza a famosa urina. E aí, realmente, o que não prestar vai estar na urina para você eliminar. Beleza? Aqui sim, eu trouxe a figura desse néfron, tá? Ela está bem marcada em amarelo. E em volta você vai perceber que tem vasos sanguíneos que estão marcados aí em azul e em vermelho, tá? Então eu queria que você percebesse, olha aqui a letra C, ó. Olha a letra C aqui, ó. Cápsula de Bowman. Olha o glomérulo aqui no meio, importantíssima aquela meiuca envolvida pela letra C. Olha o tubo aqui, ó. Se tiver uma substância ficar dentro do tubo o tempo inteiro, qualquer substância que ficar no túbulo proximal, descer aqui para a alça de Henle, ó, tô descendo, acompanha a caneta preta. Subiu, ramo ascendente da alça de Henle. Torceu de novo, tubo contorcido agora distal. A substância fica aqui dentro. Se ela descer aqui para o ducto coletor, você vai urinar essa substância. Então, por exemplo, açúcar. Se o açúcar ficar aqui dentro e ficar no dentro e sair açúcar aqui, você vai mijar açúcar. Você está até com diabetes, se for o caso. Então tem que tomar cuidado. Nem tudo que vai estar dentro do tubo tem que ficar no tubo. Tem coisas que tem que sair do tubo e ir para o sangue. Por isso que você vai ter processo de reabsorção e de secreção. Tá? Por exemplo, açúcar. Você quer mijar açúcar ou você precisa de açúcar na sua célula? Você precisa de açúcar para você, no seu corpo. Porque açúcar, glicose é energia, pô. É base para o processo ali de respiração celular. A tua célula precisa disso, a tua mitocôndria precisa disso. Então você não pode comer uma comida, né? E produzir ali bastante carboidrato e achar que isso vai ser eliminado. Não é assim, tá? Então tá aí os nomes e as estruturas do nosso querido néfron, tá bom? Perdão. Vou só dar mais um zoom aqui. Aqui é só para que você tenha ideia. Ele pegou a figura, por isso que ele explora muito isso, né? O material está explorando muito isso. Ele pegou a figura de um néfron e ampliou para você ver os túbulos proximais, para você ver a cápsula de Bowman, os tubos proximais, os distais, a alça de Henle, a alça néfrica, tudo bem? Aqui embaixo é só apenas uma imagem, vamos colocar assim, para você entender o posicionamento desse néfron, dessa estrutura dentro do seu rim. Você vê então que ele pega essa parte de fora, que ele chama de córtex renal. É esse pedaço que eu estou pintando aqui de rosa, é o nosso córtex. E nessa parte rosa você está vendo que tem néfron ali, percebeu? O néfron atinge essa região rosa. Olha aqui. Olha aqui como tem néfron ali dentro, viu? E você tem uma boa parte do néfron, que é a nossa alça. Olha aqui a alça aqui, ó, caindo e subindo. Já na região da medula renal, que eu estou colocando agora aqui nesse pedaço em vermelho. Então, se caiu uma questão na FGV dizendo que você só encontra o néfron, a estrutura do néfron, no córtex, tá errado. Você encontra no córtex e na medula, na borda do rim e no meio do rim, tá? Na parte mais interna. Tudo bem? Show de bola. Então, isso aí é para que você tenha ideia de como que os vasos sanguíneos e esse néfron atuam junto aí dentro do seu rim, tá bom? Isso é uma estrutura muito microscópica, tá, pessoal? É muito difícil de você enxergar esse néfron. Aqui, basicamente, eu vou ensinar para vocês que são 3 etapas que acontecem durante esse processo de formação de urina. Eu não sei se a banca vai se prender a isso ou se ela vai querer mais a parte da anatomia. Eu acredito que seja mais anatomia, mas eu vou passar isso para vocês para a gente fechar a nossa aula. Beleza? Você tem aí, primeira etapa, filtração glomerular, que foi a que eu mais falei para você. Segunda etapa, reabsorção tubular. E a terceira, secreção. Então grava essa sequência. Primeira coisa que acontece no rim, lá no nível dos néfrons, é a filtração. A segunda coisa que acontece no rim é a nossa reabsorção.
Alguns nutrientes precisam voltar para o seu corpo. Porque se ficar no tubo, se ficar infiltrado, você vai mijar aquilo. E você vai perder muita coisa boa. E a terceira coisa é a secreção tubular. Então esses 3 eventos eles acontecem durante um processo de formação de urina. Tá? Então tá lá, a urina é formada no interior dos rins, ok, em uma região conhecida como néfron, que são as unidades funcionais dos rins. Você já não aguenta mais falar no néfron. O que vem a ser esse corpúsculo renal? É constituído por aqueles glomérulos, que nada mais é do que um emaranhado, pessoal. É um emaranhado de capilares. É o vaso sanguíneo se embolando e está envolto por uma cápsula renal. Olha a letra C de cápsula, chamada de cápsula de Bowman. Beleza? Ok? Então, esse corpúsculo renal, você vai encontrar ali um longo tubo, né, que vai ser dividido em contorcido proximal, porque está perto da letra C, está perto da cápsula, está perto do glomérulo. Alça néfrica, que é aquela alça que você viu, alça de Henle, e o tubo distal, o tubo que fica torto, contorcido, né, distal. Gravou esses nomes meio caminho andado, beleza? Primeira etapa, filtração. No final da filtração, você vai ter o filtrado. O que é isso? Onde é que acontece essa etapa? Lá no interior do nosso corpúsculo renal. Em razão da alta pressão do sangue, o sangue chega ali pelaquela arteríola aferente. A é que chega, né? Então o sangue vai chegar pela arteríola aferente com uma pressão muito grande. Lá no interior daquele emaranhado, daqueles capilares sanguíneos. Com isso, né, você vai ter o famoso filtrado. A pressão é tão grande que vai extravasar dali água, glicose, aminoácidos, sais, ureia, ácido úrico, creatinina. Tudo isso vai extravasar para a cápsula renal. Então, olha a imagem aqui em cima. Você vai ver essa animação, você vai chorar de emoção. Tudo que você está chegando de sangue aqui, com a pressão lá em cima, aqui quando chega nesse emaranhado do nosso querido glomérulo, a pressão é tão grande, esse vaso é tão fininho que isso vai espirrar. Os nutrientes vão sair daqui para a direção da cápsula. Então essas bolinhas, que são esses nutrientes azuis, vão vir para cá, ó, para a direção da letra C, da cápsula, e vão todas seguir aqui para o meio para serem depois o quê? Reabsorvidas. É isso que eu queria que vocês entendessem. Beleza? Show de bola. Tá lá o processo de filtração. Onde que ele acontece? Aqui em cima, na região do glomérulo. Tá? Então a filtração ocorre no glomérulo, tá? É uma passagem de substâncias da nossa circulação sanguínea para esse glomérulo, só não vai conseguir passar aí proteínas e células sanguíneas, tá? A célula, a hemácia em si não passa, e nem proteínas, porque proteínas são moléculas muito grandes, ok? Show de bola. Segunda etapa é a nossa reabsorção. Eu não posso perder aquela água, aquela creatinina, não posso perder o sal mineral que passou para o tubo, senão se passar para o tubo e ficar no tubo, você vai ver que você vai mijar aquilo, você vai perder esses nutrientes todinhos. Água, vitaminas, sais, glicose, então tem que o quê? Reabsorver. Então o que ele fala? Na etapa de reabsorção, que é o nosso segundo momento, nessa etapa algumas substâncias lá desse filtrado vão ser o quê? Reabsorvidas para o sangue. Lembra que eu te mostrei essa figura aqui em cima? Em volta, olha aqui essa figura, ó. Em volta do seu néfron tem vaso sanguíneo. Então a substância sai do tubo e volta para o sangue. E volta para o vaso sanguíneo de fato. Então eu vou reabsorver o quê? Água. Tá aqui, ó. Vitaminas. Vou reabsorver sais minerais, vou reabsorver açúcar, glicose. Tudo isso volta para o sangue. Estima-se que 65% do total do sódio e da água presentes lá naquele filtrado original sejam o quê? Reabsorvidos. Já pensou se você não reabsorve isso? Você vai entrar em óbito. Cara, 65% você traz de volta. Só de água e de sais minerais. Se por exemplo, né, sódio, né, e água, se você não conseguisse reabsorver isso, você ia perder muita coisa. Tá? Olha outra coisa que interessante. Tá aqui.
a glicose e os aminoácidos são quase que completamente reabsorvidos. Imagina perder açúcar, cara. Imagina perder aminoácido, que é a base da formação das nossas proteínas. Você mijar isso, você tá ferrado, tá? Na alça néfrica ali, são reabsorvidos principalmente os sais. Já no tubo distal, aquela curvinha final do néfron, apresenta uma alta capacidade de reabsorver íons. Beleza? Então, quando acaba esse processo de reabsorção, olha o que o material diz. Praticamente 99% do filtrado seja reabsorvido nessa etapa. Então, por mais que você filtre para tirar essas impurezas do sangue, esses nutrientes do sangue, o sangue fica limpo. Limpo para poder circular, sair do seu rim, passar para o seu coração e sofrer lá uma troca... Tinha um fio de cabelo aqui em mim. E sofrer lá a sua troca, né, gasosa lá, trocar o CO2 pelo O2 lá no pulmão. Hematose, tranquilo, mas o sangue tem que estar limpo. Então todos esses nutrientes que estavam no sangue, agora eles vão seguir normalmente aí por toda a região do seu néfron e nós vamos reabsorver praticamente muita coisa. Só aquilo que ficar em excesso é que vai seguir por dentro do túbulo coletor ali e formar a nossa urina. Vou dar um exemplo. Se eu beber 25 garrafas de água dessa aqui, primeiro que eu vou passar mal, né? Ou eu vou vomitar, ou, meu irmão, eu vou urinar muito. Não tem como. Não dá. Se eu bebo ali 3 garrafinhas dessa, até vai. Cada uma de 1 litro, né? Bebi 3 litros de água por dia. Tá excelente, tá mais do que bom. Agora, se eu perder ali e falar assim, quer saber? Hoje eu vou bater meu recorde, eu vou beber 6 litros de água. Cara, se você beber em um dia 6 litros de água, pode ter certeza que você vai urinar muito. Porque o teu sangue vai perceber que tem muita água e aí eu não vou precisar reabsorver tanta água assim. Deixa essa água seguir lá no tubo, alça néfrica, túbulo contorcido proximal, alça néfrica, ramo descendente, ascendente, tubo contorcido distal, ducto coletor, deixa cair na bexiga e deixa esse cara mijar pra lá. Não faz sentido eu reabsorver tanta água assim pro meu corpo. Isso vai variar até o pH do meu sangue, não precisa disso tudo, né? Então isso é importante para você ver como que o nosso rim, ele consegue, através dos seus néfrons, regular isso tudo, tá bom? Terceira e última etapa é uma etapa um pouquinho mais difícil, que é a secreção. Basicamente, né, você vai ter aí transferências de moléculas que estão no sangue, aqui é o contrário. Coisas que estão na sua circulação sanguínea que vão ser jogadas para dentro do seu néfron. Aí a gente usa essa expressão lumen. É como se fosse assim, ó, eu vou tirar coisa do meu sangue e vou jogar para dentro do tubo, para que sejam eliminados, por exemplo, como medicamentos. Vou dar um exemplo. Eu tô aqui com dor de cabeça, aí eu vou tomar uma Novalgina, um Tilenol. Tomei um Tilenol. Tilenol é um medicamento. Aí eu tomo um Tilenol, irmão, caraca, beleza, tô passando mal, e aí o meu fígado vai metabolizando esse Tilenol aí, tudo mais, e o sangue tá circulando, o medicamento tá ali. Eu preciso pegar aquele fármaco e soltar aquele fármaco na minha urina. Ele já fez a função dele de tentar me melhorar, eu não posso com aquele medicamento circulando no meu sangue, pô. Então eu vou sair com esse fármaco de dentro do meu sangue, eu vou jogar ele para dentro do meu tubo, do néfron, para que ele saia mesmo, que ele seja eliminado, ok? Hormônios também. É daí que vem o famoso doping, né, pessoal? Vocês já escutaram essa palavra do doping? Já escutaram isso no doping? O cara tá lá, um puta de um atleta. Aí ele toma hormônio para aumentar a sua força física, toma um comprimidinho, um medicamento ali meio bizarro para dar uma força maior para ele. Quando ele mija, aquilo acusa no exame de urina, aquilo acusa no exame de sangue. Então o cara é pego no doping, por exemplo. Tá? Já aconteceu nas Olimpíadas aí, tá? Então essa secreção é uma etapa importante, onde você tira moléculas de sangue e joga para dentro do tubo do néfron, tá? Para que você excrete aquilo ali. Outras substâncias que vão acontecer isso: hidrogênio, potássio, tá? E amônia, tá? Aí é só uma foto do que pode acontecer nesse trajeto. Aqui é uma imagem do glomérulo, tá? Dos vasos sanguíneos, da cápsula de Bowman, da filtração que acontece logo de cara no seu sangue, tá? Aqui o que entra, o que sai, ó, sai água por osmose, beleza?
aqui no ramo descendente está saindo sódio. E por aí vai. No ramo ascendente eu estou reabsorvendo, gastando energia, reabsorção ativa de sódio. É isso que ele está explicando aí o que está acontecendo ao longo do seu tubo do néfron aí, da sua estrutura néfrica. Beleza? Bom, no final disso tudo, a urina sua vai estar totalmente aí composta, né, de substâncias que não foram reabsorvidas completamente e assim elas, né, podem ser secretadas. Beleza? Então, o que você não reabsorveu vai ficar dentro do tubo do néfron, você vai mijar, e aquilo que o sangue secretou para dentro do seu tubo vai ser eliminado também. Basicamente, a urina costuma ter água, ureia, ácido úrico, sais e outras substâncias nitrogenadas, tá? A gente vai ver um videozinho aqui de como é que funciona essa formação da urina para a gente fazer as nossas 10 questões e acabar a nossa aula, tá? Vou tirar o áudio. É um vídeo rápido de 3 minutos. Todos os créditos aí, eu adorei essa animação. Deixa eu pular aqui a propaganda. Eu quero que você veja isso em animação, tá, galera? Pra tu dar uma surtada aqui comigo. Ué? Pular anúncio, é isso. Olha só que maneiro. Um videozinho de 3 minutos, tá? Fica olhando aí. Deixa eu aumentar com a tela inteira pra ver se fica bom. Isso aí é um rim. Melhor sair da tela inteira, né? Porque acho que a minha câmera pode atrapalhar. Então, olha lá. Isso aí é um rim, tá, pessoal? Vou dar só um pause aqui para que você entenda que ele tá pegando ali a veia cava, tá? E essa veia cava que passa ali em pé, ela vai se ramificar para dentro desse rim, tá bom, pessoal? Através da veia renal. E o que está em vermelho, que é a artéria, né? O ramo ali da artéria aorta, quando entrar para o rim, vai ser ali a artéria renal. Beleza? Uma vai conduzir sangue rico em CO2 e a outra vai conduzir sangue rico em O2. A artéria conduz sangue rico em oxigênio, a veia renal, sangue rico em CO2. Eu quero que você veja aí que ele pegou ali uma pirâmide renal e tá te mostrando a foto de um néfron, tá, pessoal? Com os processos de filtração, reabsorção e secreção. Aí é uma animação para que você veja, olha que interessante, todas essas bolinhas aí que ele botou de amarelo, laranja, roxa e não sei o que, são nutrientes, pessoal, que estão circulando no sangue. E o sangue vai trazer através da arteríola aferente, a arteríola que chega ao coração, esses nutrientes todos. Como a pressão é muito grande, você vai perceber que esses nutrientes, essas bolinhas, vão extravasar no seu néfron. Vai romper isso daí e vai para a direção dessa letra C, que é a cápsula, e vai cair por dentro do tubo. Então, isso que você está vendo é o glomérulo, em volta é a cápsula, e logo esse primeiro tubinho aí que parece um tubo-água é o tubo contorcido proximal. Olha lá, a cápsula de Bowman bem na ponta, bem na borda, a arteríola aferente é o que chega, e o glomérulo, que ele chamou aí no vídeo de glomérulo de Malpighi, mas a gente chama de glomérulo, tá, pessoal? Pura e simplesmente glomérulo. Pronto. Dá o play. Olha lá. Filtração. Olha o sentido da seta. Extravasou as substâncias de dentro do sangue direto pro tubo. Tá? Para a cápsula ali e pro tubo. E é isso que a gente chama de filtrado. O que é o filtrado? É aquilo que foi filtrado. Tem água aí, tem glicose, tem aminoácido. Vou dar o play, ó. Tem sais minerais, tem ureia, tem ácido úrico, tem creatinina. Pergunta, tu quer perder isso tudo? Tu quer perder sais, tu quer perder aminoácido, tu quer perder glicose, tu quer perder água? Tu vai deixar esses produtos, essas bolinhas que você está vendo aí dentro do tubo para você mijar no final? Claro que não. Olha o que vai acontecer. O filtrado vai descendo pelo tubo contorcido proximal. Fez a curva. Olha os vasos sanguíneos que estão em volta. Pausa. Percebam que tem vasos sanguíneos circulando o néfron. Desceu. Alça de Henle. Subiu. Ramo ascendente. Percebam que tem coisas que já estão sendo reabsorvidas. Tá? Tubo proximal, contorcido proximal, distal
e no meio deles a alça. Olha lá. Esse vídeo é muito maneiro, tá, pessoal? Porque a biologia é uma questão de fé, tá? Tem coisa que é difícil da gente visualizar. Então, com uma animação dessa aí, a gente salva a nossa aula. Olha lá a reabsorção, ó. Tem coisas que vão voltar para a corrente sanguínea. Olha lá, show. Por exemplo, água. Vou reabsorver glicose. Vou reabsorver aminoácidos, vitaminas e sais minerais. Perfeito. Se tiver em excesso, um exemplo. Eu tomei 25 copos de suco de laranja. Preciso disso? Não. Vitamina C, não. Vou reabsorver alguma coisa, o resto vai embora no tubo. Vou mijar aquilo. Produtos azotados, pessoal, quer dizer produtos com nitrogênio, tá? Beleza. Aí segue a vida aí. Olha lá, ó. Já tá no tubo contorcido distal. Terceira etapa, secreção. O sangue vai secretar coisas pro tubo que o sangue não quer mais. Tira isso daqui. E aí, junto com essa secreção, isso vai seguir, olha lá, e vai compor a sua urina. Tá bom? O ducto coletor é a parte final e a sua urina vai ter lá a água, íons. Ele botou íons porque é outra língua aí, tá, pessoal? Creatinina, produtos compostos à base de nitrogênio. E isso aí vai compor a nossa urina lá no tubo coletor. Beleza? Falta só mais alguns segundos aí. É isso, tá? Tá lá a formação da urina, o sangue chega ali, forma um filtrado, filtrado vai passando pelo tubo proximal, filtração, reabsorvido nessa parte ali que ele marcou em vermelho, reabsorção das coisas, ok? Das coisas importantes para o seu corpo. Desceu para a alça néfrica, subiu. No que subiu, chegou no amarelinho ali, que ele chamou de secreção. O que é a secreção? É o seu sangue jogando para esse tubo do néfron coisas que ele não quer, tá bom? E por fim, a reabsorção de água ali no ducto coletor, se precisar, e a formação da urina já no final, que vai cair lá na bexiga e você vai mijar isso daí. Tá bom? Você tem 1,5 milhão de 1,5 milhão de néfrons, mais ou menos, em cada rim, fazendo isso 24 horas por dia. Para que você forme a sua urina. Tá bom? Com isso, a gente consegue resolver as questões de concurso e vamos embora. Questão número 1. Tá, pessoal? Vamos lá. Gente, vou falar pra você. Tá muito quente. Eu espero que vocês me deem uma moral aí, deem um like aí, porque tá quente demais. Compartilha esse link aí, tá, pessoal? Pra galera aí que tá estudando no ensino médio aí, pessoal que vai fazer Enem, o ERJ. Isso aí ajuda pra caramba, tá? Comenta no canal, briga comigo aí, fala o que tá faltando, fala o que eu não comentei, tira a dúvida. E vamos que vamos crescer junto. Banca FGV 2009, o último concurso aí de técnico policial de necrópsia. Essa prova aí que vai ser no dia 6, tá, pessoal? 6/2. Ele falou o seguinte: a respeito da fisiologia e da organização do sistema urinário, analise as afirmativas a seguir. A produção da urina ocorre na bexiga urinária. Pessoal, a produção da urina ocorre na bexiga? Não, a bexiga é só um órgão acumulador. A bexiga, ela acumula urina. A urina, na verdade, ela foi feita onde? No rim. Então, essa questão está o quê? Errada. Ele quer que você assinale aquilo que está correto, né? O 1 não está correto. Então, você não pode dizer que todas estão corretas, que a 1 está correta, nem que somente a 1 está correta. Tem que ser a letra B ou a letra C. 2. A urina proveniente dos rins, ela é acumulada nos ureteres? Não. Ela é acumulada na bexiga. Então está errado o 2. Portanto, o gabarito é a letra C. Os ureteres conectam os rins à bexiga urinária. Perfeito. Aqui os ureteres aqui, ó. Cadê, gente? Cadê? Aqui o ureter tá aqui, ó. É esse cano aqui, ó, que vai descer, vai lá do rim até a bexiga. Olha ele aqui. Tem aqui? Tem, né? Tem que ter, ó. Não, uretra é aqui já no final, tá, pessoal? Uretra masculina e uretra feminina. Mas nós temos aqui os ureteres. Tem que ter, gente. Eu não botei, não? Aqui, tem, ó. Chegar pro lado, né? Obviamente. Olha aqui os ureteres. De um lado e do outro. Conectam o rim à bexiga.
Show? Perfeito, então, descendo rapidinho a folha aqui. Vamos que vamos, questão 1, matamos, tá, pessoal? Caiu na prova aí da FGV. Se eu não me engano, acho que foram 32 questões, 38 questões de biologia nessa prova. Foi pesado, tá? Vamos mais uma aí. Outra da FGV, na mesma prova, no mesmo caderno de provas, hein? Caiu em 2009 para técnico policial de necropsia. Polícia Civil do Rio. Eu acho que a FGV vai castigar você, tá? Não tô esperando uma prova de técnico fácil na parte de biologia, não. Acho que vai dar trabalho. Mas vamos embora. O sistema urinário humano localiza-se na região abdominal. Ok. No esquema abaixo está representado de modo simplificado parte do sistema urinário de um homem. Tá bom. Você vê que o foco é a anatomia, ó. Ele botou 1, 2, 3 e 4. 3 eu já sei que é ureter. É o ureter de um lado e aqui é o ureter do outro. São 2 ureteres que nós temos, tá? Esse aqui é o ureter direito, pela posição anatômica, e esse aqui é o ureter esquerdo. Tá bom? 4 eu já sei o que é. Bexiga. É o órgão que vai o quê, pessoal? Acumular a urina. A urina vai ficar aqui dentro, esperando você mijar. Ok? Outra. Porra, agora ferrou. Esse 1 e 2 aqui, deixa eu entender. Ó, esses vasos que estão aqui, um com a seta para cima, né, um para baixo aqui, um com a seta para cima, que eu entendo? Se tá com a seta para cima, é porque tá indo sentido coração, né? Tá subindo sentido a cabeça. Vaso sanguíneo que tá levando coisa da parte de baixo do corpo para cima sentido coração, isso aqui é a nossa veia cava inferior, tá? É como se fosse a veia cava inferior que vai jogar, vai se desvirtuar para um rim e pode ser, por exemplo, a veia renal. Esse aqui que está descendo, essa seta do meio aqui, ó, essa parte vermelha que está descendo, tudo que está descendo com sangue já oxigenado, né? Já passou pelo pulmão, fez a hematose, voltou ali para o átrio esquerdo, vai começar a circular. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta e vamos que vamos. Vai oxigenar teu corpo. Se vai descer oxigenado. Então eu entendo que esse ramo aqui é um ramo da artéria aorta que vai se desmembrar para o lado 2 para entrar no rim. Então isso daqui vai ser o 2 como se fosse a nossa artéria renal. Já é aquele sangue rico em oxigênio, tá? É a ramificação ali daqueles 2 principais vasos sanguíneos. Tá bom, vamos ver se a gente consegue acertar alguma coisa aí. Você vê que é puramente anatômica, né? Com relação às partes indicadas nesse esquema, o que é correto afirmar? O que a gente pode afirmar? 1 transporta sangue oxigenado. Galera, se o 1 é a nossa veia renal, é esse pedacinho aqui, esse sangue, para mim, ele tá rico em CO2, porque ele vem lá da veia cava inferior. Então não pode ser sangue oxigenado, é sangue venoso. Letra B, ele disse que 2 transporta sangue venoso. Cara, se 2 é uma artéria renal, ele vai jogar o sangue o quê? Arterial, vai transportar sangue arterial. Então não pode ser transporta sangue venoso, é arterial. 3, ele disse que representa um ureter, na letra C. De fato, é um ureter sim. 4 é o rim? Não. 4 é uma bexiga. 2 e 3 são ureteres? Não, somente o 3 é ureter. O 2 é uma artéria renal. Então, tá fora aí. Questão de anatomia. Questão de anatomia. Igual está no edital de técnico. Olha para cá. Anatomia do sistema urinário. Anatomia do sistema reprodutor, já vimos também. Anatomia do digestivo, já vimos também. Beleza? Show de bola. Onde é que eu tô, mano? É muita aula. Beleza. 3. Caiu em 2021, hein, pessoal? Ano passado aí, banca CESP, tá? O terror dos concurseiros também.
Às vezes uma certa anula uma errada quando a prova é certo ou errado. Vambora. Assinale a opção que corresponde a uma estrutura do sistema excretor e que é responsável por propelir a urina da bexiga para fora do corpo durante a micção, que é o ato de urinar. Quem que vai ser responsável por jogar fora essa urina da bexiga para fora do corpo? É a uretra. Não tem nem o que pensar isso aqui. A questão aqui foi para ganhar moral. Não é a ureter não, tá, pessoal? A ureter só liga a bexiga. O ureter só liga o rim à bexiga. A uretra que expulsa. Questão para ganhar moral. Se cair na prova, dê graças a Deus, tá? Eu não acho que a FGV vai te dar essa moleza, não. CPCOM 2019. Quando os rins deixam de funcionar, essa questão aqui é 4, né? Quando os rins deixam de funcionar, a hemodiálise surge como uma opção de tratamento que permite remover as toxinas e o excesso de água do seu organismo. Nessa técnica depurativa, uma membrana artificial é o elemento principal de um dispositivo designado dialisador, comumente conhecido por rim artificial. O objetivo da diálise é substituir as funções excretoras de um rim. Quem aqui tiver algum parente conhecido, pessoal, que faz hemodiálise, é uma vida complicada, né, pessoal? A pessoa ali passa um perrengue ali no hospital, não é fácil, né? Muitas vezes tem que fazer hemodiálise ali 3 vezes por semana, né? Cadastrado direitinho, já conhece toda a equipe médica, enfermeiro, né? Vai para a máquina, o sangue sai do corpo da pessoa, vai para a máquina e volta filtrado, né? A máquina faz, o dialisador faz o trabalho que o rim deveria fazer e que infelizmente essa pessoa não está com um rim tão funcional assim, beleza? Considerando que a hemodiálise tem como objetivo substituir as funções do sistema urinário, aí ele vai vir um conjunto de órgãos responsável pela filtração do sangue, ok? Assinale a alternativa em que se encontra o local onde o sangue ele é filtrado nesse sistema do corpo humano. Pessoal, onde que o sangue é filtrado? É aquela primeira etapa que eu te falei. Onde que acontece a primeira etapa? Eu já te falei. Lembra daquela letra C e daquele glomérulo? Então você tem que achar alguma coisa com isso, com cápsula de Bowman, com região glomerular. É no tubo contorcido proximal? Não. No distal? Não. Naquela alça de Henle lá do néfron? Não. E nem no ducto coletor. Matamos letra A. Cápsula de Bowman. Cápsula néfrica, por exemplo. Tá? Show de bola. 5. Caiu aí na CEPROS 2017, prova de medicina. Analise o funcionamento do rim, que é um importante órgão do sistema excretor humano representado abaixo. Olha a anatomia vindo aí. Esse 1 é o quê? Ó, a C, que está em rosa, o C invertido é a cápsula. Mas o que é o 1? O 1 você já conhece, é o glomérulo. Daqui, as substâncias que vêm no sangue vão ser filtradas e vão cair aqui no meio, no tubo contorcido proximal, que é onde vai acontecer a reabsorção. Galera, isso aqui tá dado para você, ó. Dado. Olha que maneiro, o número 2. Se o número 1 é o glomérulo, perto aqui da cápsula, e o número 2, você tá vendo que as bolinhas, ó, as bolinhas roxinhas estão saindo, é porque elas estão sendo reabsorvidas. E aí ele vai te perguntar, candidato, as funções indicadas pelas estruturas numeradas 1 e 2 são respectivamente o quê? Tem que ser nesta ordem. Respectivamente quer dizer nesta ordem. O que o 1 faz? Para mim faz filtração. A filtração acontece aqui, ó. O que o 2 faz? Para mim é reabsorção. Então, obviamente, o gabarito tem que ser a letra D. Secreção não está nem representado aí, secreção é lá na frente, perto do tubo contorcido distal.
Reabsorção e excreção não, excreção e infiltração não, absorção e eliminação não. Galera, questão 4, questão 5, letra D de dado. Tranquilo? 6. Opa, banca FGV, olha a anatomia aí. Caiu para professor de ciência. Na figura a seguir está representada a parte do aparelho urinário, onde as setas indicam a direção do sangue nos dois grandes vasos esquematizados. Vaso 2 e vaso 3. Aí entra naquilo que eu te falei, tá, pessoal? O vaso 2, como a seta tá para cima, para mim tá indo pro coração. Então, vai acontecer ainda a oxigenação desse sangue. Então, para mim, o sangue que circula no vaso 2 é um sangue rico em CO2, tá? Isso aqui é um sangue venoso. E para mim, nesse vaso 2 aí, eu estou falando da nossa veia cava, por exemplo, inferior, que vai trazer esse sangue aí todo, tá? E esse 1, que é a ramificação desse 2, né? O 2 está aqui, abriu para a direção do 1 para entrar no rim, é a veia renal. Essa veia renal, para mim, por exemplo, ainda está rica em CO2, tá? O 3, que a seta está descendo, para mim já está trazendo sangue arterial. Então, para mim, em 3, você já tem ali um oxigênio. Para mim, você já tem um sangue arterial, vindo lá do coração, já rolou o processo de hematose. Essa 3, para mim, é a artéria aorta, que está descendo já. E quando entrar para o número 4, essa artéria aorta está sendo ramificada para a artéria renal. É uma artéria renal, que vai levar o sangue oxigenado para dentro do seu rim. É o que eu estou enxergando, tá, pessoal? É o que eu estou enxergando na questão 6. Aí, gente, deixa eu beber minha água aí. Aí ele vai perguntar assim: com relação ao sangue, olha que maneiro. Com relação ao sangue, no interior desses vasos aí indicados pelos números, né, por números, assinale a alternativa afirmativa correta. Vamos lá. Já descrevemos isso aí tudo. Deixa eu tirar o zoom. Vamos lá. Letra A. Ele disse que em um, você tem menos gás carbônico, né, e menos ureia do que lá no número 3. Cara, no 1 você tem menos CO2 do que no 3. Se eu estou dizendo que o 3 é a artéria ali, a aorta, que anda, né, carrega, né, sangue oxigenado, e ele está dizendo que em 1 você tem menos gás carbônico, na verdade em 1, que é a veia renal, você tem mais gás carbônico do que em 3, né? Então a letra A está errada. Totalmente errada. Percebeu isso daí? Olha essa aqui. Letra B. Em 2, olha onde é que está o 2. O 2 é isso aqui, ó. Sangue venoso, CO2. Eu, inclusive, acho que é a veia cava inferior, ok? Ele está dizendo que em 2, você tem mais gás carbônico, ok? E menos ureia do que no número 4. O 4 é aqui, né? Pessoal, isso aqui está certo. Porque, olha só, realmente a letra B está correta, porque em 2 você tem mais gás carbônico? Sim. E você tem menos ureia? Galera, a ureia não é um dos produtos da urina? A ureia não é aquilo que nós, seres humanos mamíferos, eliminamos na nossa urina? A ureia não é um composto nitrogenado? Então, sem dúvida, no número 2, na região 2, você vai ter menos ureia do que na região 4. Beleza? Na região 4, que é na artéria renal, você já vai ter mais ureia ali. Perfeito? Então, o processo de filtração, de reabsorção e secreção, ele ainda vai acontecer no nível lá do teu rim para você conseguir, de fato, produzir a ureia. Tá? Por isso que você vai ter menos ureia realmente em 2 do que na região 4,
que é onde você está representando ali a artéria renal, que é aquela artéria que está chegando já com sangue oxigenado, com sangue já todo filtrado, tudo bonitinho. Beleza? Então, obviamente, as outras opções estão erradas. E está dizendo que em 3 tem menos gás carbônico e menos ureia do que em 4. Na verdade, em 3 você tem sangue arterial, rico em oxigênio. Na letra D, ele disse que em 2 tem menos ureia do que em 4 e igual concentração de gás carbônico. Errou. E na letra E ele disse que em 3 tem mais ureia do que em 2 e uma igual concentração de CO2. Galera, errou. Tá? Questão pesada da FGV, onde ele misturou a anatomia com o conhecimento do aluno, se ele sabe qual é o sangue que está circulando ali. E vamos acabar. Questão 7 da VUNESP. Essa aqui foi molejo, né? Essa questão é brincadeira de criança, porque foi tudo bem, né? Eu peguei aí, né, para técnico, né, aí a atendente de necrotério policial, ok? Faz parte aí do nosso conhecimento, mas eu senti que foi uma questão bem tranquila. Ele perguntou a sequência de órgãos do sistema urinário pelos quais a ureia deve passar. Aí ele vai dizer, a ureia é um tipo de substância nitrogenada, ela é produzida e lançada no sangue, passa por uma sequência de órgãos até sair do corpo humano. Qual vai ser a sequência? Pessoal, nunca que você vai começar a produzir algo pela bexiga. Não tem como, a bexiga já está lá no finalzinho. Você tem que começar a produzir algo nunca pela uretra, e sim do rim para fora. Então é rim, do rim a urina segue para os ureteres, depois para a bexiga e depois para a uretra para você eliminar. Portanto, o gabarito é a letra A. Tá? Letra C, ele errou, ele botou rim e uretra. A uretra já está ali na ponta do pênis, né, passando por dentro do corpo peniano ali. Tá, pessoal? Não tem nada a ver. E no caso da mulher também, a uretra tá ali, um pouco acima, né, do canal vaginal dela. Então, não tem nada a ver. Na 8, era só uma sequência, caiu na banca FGV, né, para professor e também, com relação ao aparelho urinário, correlaciona as figuras, as colunas a seguir. Aqui, basicamente, foi uma questão de função. Pode ser que caia, né, apesar dele focar em anatomia. Mas olha como é que é fácil. O que uma bexiga faz, hein? A bexiga produz urina? Nunca. Ela guarda a urina por algum tempo? Sim. Então o 4 tem que ser o nosso segundo parênteses. Aí você já mata. Se a bexiga guarda a urina por algum tempo e ele quer a opção correta, né, de cima para baixo, você já sabe que o número 4 tem que estar no segundo parênteses. Quem aqui está no segundo parênteses como número 4? A letra C. Você não precisa nem pensar nos outros, já acabou a questão. Tá? Então a sequência vai ser 3, 4, 2, 1. Simples assim. Rim, 3, produz a urina. Bexiga, guarda a urina por algum tempo. O 2, que é a uretra, é um canal por onde a urina é eliminada, você vai jogar lá para fora. E o ureter, que é o número 1, é um canal que leva a urina até a bexiga. Isso aí. Tá bom? 9. Caiu na banca CESP, tá? Em 2013 aí, Seduc do Ceará. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um desenho de um néfron. Questão pesada, tá? Desenho de um néfron. Vambora. Considerando a figura acima que ilustra um néfron, assinale a opção correta. Aí ele vai dizer, vamos lá, aumentei o zoom aqui. O filtrado glomerular, o que é um filtrado, pessoal? Quando ele usa essa expressão assim, ó, o filtrado glomerular, ele está falando dessa região 1 e 2 aqui. Tudo aquilo que tiver aqui na cápsula, que seguir para dentro do túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tubo distal e ducto coletor, tudo que ficar dentro do teu néfron é o nosso filtrado. Aí ele está dizendo que o filtrado glomerular, ele fluirá, ou seja, ele vai fluir sequencialmente, ou seja, nessa ordem, nos componentes 2. O que é o 2? O 2 é isso aqui, ó.
É esse C invertido. É a cápsula de Bowman. Vai fluir no 3, é verdade, vai fluir no 3, no túbulo contorcido proximal. Vai fluir no 4, que é aqui a descidinha, é a nossa alça néfrica, ramo descendente. Vai fluir no 5, concordo, túbulo contorcido distal do néfron. Então o filtrado glomerular fluirá sequencialmente nesses componentes? Sim. Gabarito, letra A. É isso mesmo. Perfeito. Ele disse que, letra B, olha que maneiro, a reabsorção da nossa glicose acontece no túbulo contorcido distal, assinalado na figura como o número 2? Tá de sacanagem, né, pessoal? O 2 é a cápsula, né? É a letra C. E 1 é o glomérulo, né? Então não tem nada a ver a letra B. Ele quis causar uma confusão mental aí na verdade, no candidato. Letra C. A água do filtrado glomerular, ela é reabsorvida, principalmente ao nível da região assinalada como 6. Lá no ducto coletor, nível 6 está aqui, lá no ducto coletor. Pessoal, desculpa, mas a gente vai reabsorver a água logo aqui no nível 3. Logo aqui no túbulo contorcido, o quê? Proximal. Então, quando ele falou principalmente na região 6, aí ele pecou. D. Para exercerem suas funções de reabsorção, as células epiteliais do túbulo assinalado como 1, lá no glomérulo, apresentam superfície lisa e poucas mitocôndrias? Errou. Galera, negativo. Ali é uma região complicadíssima, você vai fazer filtração, você precisa ter energia, precisa ter mitocôndria. Por fim, as proteínas que se encontram no filtrado retornam ao sangue a partir de 1? Pessoal, qual é o erro aqui? Ele falou que as proteínas que se encontram no filtrado, ele já errou. Lembra que eu te falei que não passa proteína, porque proteína é uma substância muito grande? Então, tá errada aí a letra E, portanto, o nosso gabarito é a letra A. Beleza? Por fim, a questão 10 e última, para a gente encerrar a nossa aula, caiu na banca aí Funiversa em 2010, tá, pessoal? Também para auxiliar de autópsia, né? Um nome que eu não gosto muito, eu prefiro necrópsia, né? Beleza. Tá aí uma figura boa anatômica, tá? Você tá vendo aí, ele até misturou um pouco com o sistema, pelo que eu tô vendo, o sistema reprodutor masculino, tá vendo? Que tem ali, ó, o número 2, certamente é a uretra. É o canal que vai passar por dentro do corpo peniano para eliminar essa urina. Percebeu? O número 1 ali, pessoal, tá aqui por fora, ó, provavelmente é a nossa bolsa escrotal. Uma prega de pele que vai proteger o número 7, que são os testículos. Tá? 5 para mim tá com cara de bexiga. 6 para mim tá com cara de vesículas seminais, que a gente estudou lá no sistema reprodutor masculino, na anatomia. 3 para mim tá com cara da glândula prostática, é a próstata. E 4 para mim aqui, que tá ligando, olha que maneiro o 4, né? O 4 tá ligando aqui, ó, nessa região que é o epidídimo. Para mim o 4 é aquele canal com aquele nome deferente com ele, lembra? Canal deferente, que até o homem quando faz vasectomia corta esse canal aqui, canal deferente. Para mim é isso. Aí ele vem, na figura, o órgão comum ao aparelho genital e ao aparelho urinário está representado por qual número? O que você acha aí, do 1 até o 7, qual que é comum para genital e para urinário? É o 2, né, pessoal? Pô, é o 2, né? É a nossa uretra. A uretra você consegue eliminar a urina e a uretra você passa também ali o sêmen, né? Então, percebeu a maldade da questão?
Por isso aí que nós temos esse gabarito, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Essa semana vai ter uma sequência de vídeos aí para a galera que vai fazer a prova de técnico. Então nós matamos aqui, ó, nesse edital. Cadê? Nós matamos aqui nesse edital de técnico mais uma parte aí importante que estava pintada de amarelo. Agora a gente já pode pintar de rosa, né? Esses outros sistemas já foi, a anatomia do sistema digestivo, só clicar nos outros vídeos do canal. Urinário matamos e reprodutor matamos também. Beleza? Isso aqui de baixo que está em rosa, já vou deixar também, já foi, tá, pessoal? Na parte especial, isso aqui já foi, ó. Cadê? Cavidade nasal, oral, laringe e faringe, tórax, cavidades pleurais. Falar de pulmão, falar de traqueia, de brônquios, de coração, de vasos sanguíneos, do mediastino anterior, médio e posterior, isso tudo já foi. Beleza? Depois eu falo melhor aí dos planos e eixos anatômicos, fígado, pâncreas, baço, rim, tá? Rim, eu vou dizer até que a gente já fez, né? Vamos aqui na aula de hoje falar sobre um pouquinho aí do rim e do sistema urinário. Beleza? E a gente vai matando o restante aí, tá? Muito obrigado mais uma vez por você ter ficado comigo aí. Qualquer coisa, comenta aí no canal. Tamo junto, divulga pra galera. Um beijo e até a próxima. Valeu, pessoal!